A parábola da candeia, presente nos evangelhos sinóticos, destaca que os ensinamentos de Jesus são destinados à divulgação ampla. Vamos entender um pouco mais sobre esse entendimento no vídeo de hoje? Ao examinarmos cuidadosamente a parábola da candeia, percebemos que ela reúne uma série de ensinamentos de Jesus que também são encontrados em outras seções dos evangelhos sinóticos. Isso sugere que Jesus possivelmente repetiu essas mesmas palavras em várias ocasiões durante seu ministério. Candeia, alqueire, cama e velador. Na parábola da candeia, Jesus menciona que ninguém esconde uma candeia acesa sob um alqueire ou uma cama. Ele comumente empregava itens do cotidiano para ilustrar verdades espirituais, algo que é evidente nessa parábola específica. Essa parábola se ambienta em uma casa comum da Galileia do primeiro século, onde as candeias eram a principal fonte de iluminação. Uma candeia típica consistia em um pequeno recipiente de barro, com um tipo de alça em um lado e uma estrutura na outra extremidade para segurar um pavio. Este pavio ficava embebido em óleo de oliva, que servia como combustível para manter a candeia acesa. Portanto, as candeias funcionavam como as lâmpadas das residências durante a época de Jesus. Enquanto as moradias mais abastadas dispunham de múltiplas candeias, as habitações mais modestas normalmente tinham apenas uma única candeia para a iluminação. O alqueire referido na parábola era um cesto típico, frequentemente usado para armazenar grãos. A cama mencionada na parábola, por sua vez, consistia em um colchão básico, que poderia ser enrolado facilmente quando não estava em uso, de modo a economizar espaço nas casas, que geralmente eram pequenas. Finalmente, o velador mencionado na parábola era a estrutura sobre a qual se colocava a candeia. A forma do velador variava de acordo com o tipo de residência, mas geralmente era um objeto simples. Em algumas habitações, o velador era uma espécie de nicho no pilar central da casa. Em outras, podia ser uma prateleira ou até um saliente na parede. Nas moradias de famílias mais ricas, o velador poderia ser um pedestal de metal decorativo. A explicação e o significado da parábola da candeia. Baseando-nos no texto do Evangelho de Marcos, é plausível considerar que Jesus dirigiu a parábola da candeia a um círculo íntimo de seus seguidores. Ele iniciou a parábola com duas perguntas retóricas. Vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Marcos 4, 21. A candeia deve iluminar o ambiente. Uma pergunta retórica é formulada para estimular a reflexão, pois se espera que o ouvinte já conheça a resposta. Na primeira pergunta retórica da parábola da candeia, a resposta implícita é negativa, visto que não é lógico acender uma lâmpada para depois ocultá-la sob uma cama ou dentro de um cesto. Quanto à segunda pergunta, a resposta pressuposta é positiva, indicando que o normal é colocar a lâmpada acesa em um lugar adequado, de modo que sua luz possa iluminar o ambiente. É possível que na parábola da candeia exista uma dupla aplicação simbólica. Considerando que esta parábola segue imediatamente após a parábola do semeador, e se assumirmos uma conexão entre ambas, então, em uma primeira interpretação, a candeia poderia simbolizar o coração que produz frutos, cuja vida irradia no mundo, refletindo a glória de Deus. Aqui vale lembrar que Jesus pronunciou o dito da candeia ao falar que seus seguidores são a luz do mundo. É evidente também que a imagem da candeia tem uma relação direta com a palavra de Deus. Conforme a compreensão cristã, os fiéis não são a fonte da luz, mas sim refletem o esplendor daquele que é a luz em si, o Verbo de Deus, conforme descrito em João 8,12. Portanto, o que gera o brilho na vida do crente é a palavra de Deus. O salmista escreveu: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105.
Dessa forma, os cristãos são chamados a ser instrumentos pelos quais a luz do Evangelho ilumina os que estão em pecado. Os autênticos seguidores de Cristo são caracterizados por vidas moldadas pela palavra de Deus e, através de seu testemunho, demonstram que Cristo é verdadeiramente a luz do mundo. Nutridos pela palavra, os crentes têm a capacidade de irradiar a verdade divina para o mundo. Nada ficou oculto. Fazendo alusão de que a candeia deve ficar exposta para iluminar o ambiente, Jesus disse: Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Marcos 4, 22. Esta frase apresenta um paralelismo típico do hebraico, sugerindo que o destino final de algo oculto é ser eventualmente descoberto e revelado. Durante o período de Jesus, os líderes religiosos judeus estavam efetivamente escondendo a verdade de Deus sob um emaranhado de tradições humanas, que davam forma a uma prática religiosa hipócrita. No entanto, a verdade genuína de Deus precisa resplandecer. Assim, ao empregar esse paralelismo, Jesus poderia estar destacando que seu ensino não era para permanecer oculto. A evolução do seu ministério demonstrou claramente que ele não veio ao mundo para esconder a verdade, mas sim para revelá-la àqueles que estão dispostos a escutar. Daí surge a exortação. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, 23. Em outro aspecto, agora relacionado às dinâmicas humanas, também se pode afirmar que, diante da verdade de Deus revelada, nada ficará escondido indefinidamente. Alguns podem acreditar, de maneira equivocada, que conseguem ocultar seus pensamentos, intenções, palavras e ações. Contudo, no dia do juízo, todas as coisas serão expostas e avaliadas de acordo com o padrão da vontade de Deus manifestada. A responsabilidade diante da luz. Por fim, a sequência de ditos da parábola da candeia termina com a advertência de Jesus. Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe fará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos 4, 23, 25. Jesus enfatizou que, se alguém tem ouvidos para ouvir, deve fazê-lo atentamente. No entanto, não é suficiente apenas ouvir de forma indiscriminada ou superficial. É essencial escutar o ensino correto e de maneira adequada. Neste aspecto, Jesus convocou seus ouvintes a uma reflexão sobre a responsabilidade e a conduta na maneira de ouvir e acolher seus ensinamentos. A maneira como uma pessoa responde à luz da candeia que a ilumina é de extrema importância e urgência. O ato de ouvir no âmbito espiritual é determinante para a quantidade de conhecimento que podemos compartilhar com os outros. E quanto mais atentamente escutamos a palavra de Deus, mais aptos nos tornamos a divulgá-la. Ademais, seremos recompensados de acordo com a fidelidade com que aplicamos a verdade que recebemos. No entanto, é crucial lembrar que, em questões espirituais, existem apenas duas possibilidades: ganhar ou perder. Desprezar a luz da palavra de Deus leva a uma grande perda. Além disso, no dia do juízo final, não haverá chance de aceitar a luz que foi anteriormente rejeitada. Aqueles que atualmente ignoram a luz do Evangelho na eternidade perderão qualquer lembrança que uma vez possuíram dessa luz. Restar-lhes-á apenas as trevas, como é enfatizado em Mateus 25, 29 e 30. Gostou do vídeo de hoje? Essa parábola é um ensinamento valioso de Jesus. Coloque suas reflexões nos comentários e até o próximo vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos.